Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma edição da nossa revista digital, Podcast do Instituto ProPM, não é, Bianca? Isso mesmo. Mais um episódio. Estamos aqui com psicólogas que hoje vão contar tudo pra gente, né? Sobre saúde mental, sobre a importância. A gente vai bater um papo super especial. E você que tá aí do outro lado, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deixa o joinha. Né? Deixa o joinha, comentários, sugestões. É verdade, dúvidas. né? Porque a gente faz aqui com muito carinho para você internauta, para você policial militar, policial feminina e para o cidadão de uma maneira geral. Com certeza. E temos convidadas ilustres hoje, né? Vamos apresentá-las. Está contigo. Estamos aqui hoje com a Vanessa Camargo Gonçalves Vieira, ela que é psicóloga, ampla experiência na área clínica, atende adultos, adolescentes, casais, famílias e grupos, especialista em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem aprimoramento em psicoterapia de casal pelo Instituto SADES. Sede Sapiência. Isso mesmo, e em luto pelo Instituto Quatro Estações. Isso mesmo, né? Bacana, hein? E a minha colega de faculdade, não é? Minha amiga maquinzista. Pois é. Muito bom. Nós estamos aqui então com a Ana Maria, né, psicóloga com especialização em psicologia clínica e teoria psicanalística pela PUC de São Paulo, em 2003, né? Participou de grupos de estudo de teoria winnicottiana. Nós vamos entender o que é isso, né? Winnicottiana a partir de 2021 e iniciou seus atendimentos clínicos em 2003. A partir de 2011, passou a fazer parte da equipe do Centro de Atenção Psicológica e Social na Polícia Militar pelo Instituto ProPM. Você viu que elas estão aqui? Vocês com a caráter aqui, com o nosso logo do Instituto ProPM. É uma honra muito grande recebê-las aqui. Para a gente passar um pouquinho, né, sobre essa preocupação tão importante sobre saúde mental, doença do século, né, depressão, ansiedade e outros traumas que acometem todos nós, né? Em alguma fase da vida. Uma fase da vida. Esse período histórico porque estamos passando, né, na série de informações constantemente bombardeadas. Nós estamos no mundo da informação, então a gente toda hora é bombardeado, né? O tempo inteiro. Por isso que a gente tem que saber direitinho aquilo que nós levamos para todo mundo, né? E vivemos em uma fase de comparações, né? Isso que é uma grande questão, as comparações. Sim, acho que é um grande mal, né? Também agora da nossa... Além de tudo, ainda é mais um que veio para judiar da gente. Então a gente vai esclarecer, né? Exatamente. Tudo isso. Então, muito bem-vindas. Obrigada. Né? A gente sempre pergunta assim, né? Da onde que vocês nasceram, né? São casadas, né? Eu sou solteira. Solteira. Bom, maquinzista, e você fez a faculdade aonde? Eu fiz a Universidade Paulista. Na Universidade Paulista. Sim. E já há um tempinho aqui conosco, né? No Instituto ProPM. Mas começou a psicologia antes, óbvio, né? Sim. Como é que foi essa vontade, essa vocação profissional para trabalhar com o estudo das almas? Tá certo eu falar isso? Tá certo, sim. Não é? Não é? Da nossa mente, né? Isso, da mente, da psique, né? Exatamente. Então vamos começar com a Ana Maria, depois com a Vanessa. Como começou? Você é aqui de São Paulo? Eu sou daqui de São Paulo. Na verdade, assim, começou com uma curiosidade, né? Sim. Sobre o ser humano e por que as pessoas são de um jeito, algumas são de outros. E aí você começa a querer entender, começa a querer estudar. E aí eu fui fazer faculdade, né? Antes disso eu trabalhava com outra coisa, trabalhei com contabilidade e foi lá que eu descobri, falei, não, acho que eu vou fazer psicologia, porque é o que eu gosto mesmo. Sim. E desde então... Olha, isso é das ciências exatas, né? Exatamente. Ciências humanas, comportamento. Sim, é um chamado, né? É um chamado, exatamente. Mas o contador, ele não é estressado por natureza, não, é? Imagina! Não? Mas não que o psicólogo também seja um pouco diferente, não, né? Tem que saber ali administrar essa separação, né? O que é do outro, o que é meu. Porque se é uma carga emocional que você leva pra casa, né? grande, né? E que todas as profissões, ela tem as suas peculiaridades, características, né? As suas pressões, não é? Sim. E o policial, ele... Até para você, né, que tem uma visão de fora, né?
Sim. O policial altamente estressado, mas não é. A gente consegue conviver da melhor forma possível e tem que saber canalizar, né, as suas emoções de uma ou de outra maneira. Nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, não é? E aí você desenvolveu essa curiosidade e foi fazer a faculdade de psicologia. Fui fazer faculdade, logo que me formei trabalhei com consultoria, né, de RH. Aí fiquei um tempo e depois comecei a clinicar, logo na sequência, né? E aí entrei para o CAPS da Polícia Militar em 2011. E aí você já... Desculpa. Não, pelo Instituto ProPM. Pelo Sim. Instituto ProPM, sim. Já desde o começo. E aí você já tinha uma área da psicologia definida? Porque a psicologia tem isso, tem né? Tem várias áreas. Tem vários... Sim. E você atua com... Então, eu atuo na área clínica agora, né? Mas já atuei no RH. Mas sempre gostei da área clínica. Sempre, né? já foi o seu... Mas aí foi oportunidade. Vou trabalhar no RH porque apareceu. Então, fiquei um tempo e depois fui para a área clínica. Maravilha. E você, Vanessa? Bom, o meu interesse, na verdade, pela psicologia, ele nasceu quando eu estava na 8ª série. Né? E eu falo que a grande responsável por isso é minha irmã, eu conto, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, tenho essa parte, né? É minha responsabilidade, né? Então, eu sempre fui muito curiosa, gostei muito de ler, né? E na época, a gente não tinha tanto acesso a livros, né? Imagina, né? Internet, nem existia, né? E aí eu fui procurar os livros, ia procurar os livros que eu tinha em casa. Claro, né? claro. E aí, nossa, minha irmã com livros, ela era 3 anos mais velha que eu, então ela estava no 2º colegial, estava na 8ª série, e ela tinha um livro de psicologia. Aí eu lia, pegava todos os livros dela, sociologia, né? Era um livro bem geral, assim, sabe? Psicologia, né? Sim. E tinha temas de psicologia ali. E aí eu comecei a folhear aquele livro e tal, falava sobre emoções, como lidar com as emoções e tal. Falei, opa, eu gosto disso aqui, né? Isso aqui me parece interessante, né? Falei, é isso que eu quero fazer. Não sabia o que fazia um psicólogo, não sabia, mas eu sabia o que ele estudava, né? E eu falei assim, é isso que eu vou fazer. E realmente nunca mudei, né, meu ponto de vista. Depois fui pesquisar mais, fui tentar levar, ainda com as dificuldades que a gente tinha, né, de buscar informação. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido muita coisa de psicologia, né? Bacana, hein? Porque eu me interessei muito pelo tema, muito, né? E não me arrependo, né? Até hoje, né? Não me arrependo de forma alguma de ter feito, porque eu acho que tem a ver com vocação mesmo, sim, né? O que sim. você gosta, o que você sente prazer de fazer, né? Que você faz com amor, né? Então, acho que realmente eu jamais me arrependi, né? E não esqueço disso. Que bacana, né? Bacana, né? Não, você vê como que são as coisas, né? De um interesse, né? E você vai para uma área tão importante, né? E hoje com a evolução da psicologia, com os fundamentos, né? Com a teoria. Sim. Poderia dizer que Freud explica? Freud explica. Com certeza explica. Não é? Sem dúvida. É um negócio que realmente apaixona. E vocês estão aqui justamente... Primeiro, quero agradecer. Queremos reiterar, né, agradecer de estar aqui no Instituto ProPM, no nosso podcast. E o trabalho que vocês desenvolvem, tão importante, né? Ao longo desses mais de 10 anos, junto ao Instituto ProPM, né? Sim. Que antes era associação, agora é instituto. Mas a gente sempre tem essa preocupação de levar esse apoio, né? Sim. E como é que é trabalhar com o profissional de polícia? Vamos aí. Fique à vontade. É um desafio? Sem dúvida, é um grande desafio, Sim. né? Mas também é muito gratificante, né? Porque a gente pode, né, auxiliar em momentos aí bem cruciais, né? E fazer também um trabalho social, né? Quando a gente pensa, né, que aquele policial, né, que está cuidando da saúde mental, né, ele também, né, vai devolver isso também para a sociedade. Acho que isso é muito importante, né? Quando eu entrei, né, na polícia, no CAPS, né, pela ProPM, né, que isso faz 17 anos, né, não havia falado, né, anteriormente, bacana, né, eu já tinha 5 anos que eu atuava na clínica, certo, né, no meu consultório particular.
E aí, quando eu fui, né, trabalhar no CAPS, né, e atender, eu não conhecia nada de polícia militar, né? Porque tem pessoas... maior desafio, né? Nada. Tem pessoas que, tem um tio, tem um amigo, tem o pai, tem a mãe. Eu não sabia nada, né, de polícia militar, eu não sabia nada, né, do trabalho, nada, não sabia das patentes, não sabia, eu tive que aprender tudo desde o início, acho que a Ana também, né? Vivenciou isso, Ana. A Ana também. Tudo desde o início, então a gente não sabia nada, então como entrar nesse universo e ir conhecendo, né? E assim, a gente sempre teve muito apoio no CAPS, né? Todos, né? Profissionais sempre, de lá, né? Os profissionais são maravilhosos, né? Sempre ajudando a gente, sempre auxiliando, sempre, né, dando, né, o apoio que a gente precisa mesmo, né, para fazer esses atendimentos, né, da melhor forma possível. Então, todo dia era algo novo, assim, né? Assim, será que eu vou conseguir ajudar? Como que vai ser, né? E o que é mais legal, assim, é que a gente foi aprendendo junto com os próprios policiais militares, a como poder, né, ajudá-la. Primeiro conhecer, né, a corporação, o policial militar, né, e aquele indivíduo que está ali, né, que tem uma história. Sim. Também, né? Bacana. E poder ajudar dentro de todos esses fatores. Que né? bacana. E você está há 17 anos. 17 anos. E você, Ana? Tô há 12. 12. 12 anos. Então é mais recruta. Um pouquinho mais recruta. Já usando essa nomenclatura, né? E como é que é o desafio, Ana, de trabalhar também com esse público, na sua opinião? É uma experiência, acho que assim, o que a Vanessa falou é bem importante, porque você chega sem o conhecimento nenhum, né? Eu também não conhecia patente, não conhecia nada. E aí você vai vendo que a gente sempre foi muito acolhida, né, no CAPS. Sim. Então, assim, eu aprendi muita coisa dentro da Polícia Militar, muita coisa. E a gente sabe que é um público que precisa, né, de atendimento, precisa realmente de um apoio. Então, eu assim, depois a Bianca vai até contextualizar, mas eu lembro quando eu entrei, eu sou de 1985, do século passado, né? Mas naquela época tinha-se essa preocupação, mas eu percebi que houve um amadurecimento muito grande e o sistema de saúde mental da Polícia Militar evoluiu muito. Sim. Não é? Mesmo dentro da estrutura do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial e Psicológico, né? Centro de Atenção Psicológico e Social. Vamos corrigir, deixar certinho, né? Para a gente deixar claro que é uma unidade da Polícia Militar, Exato. né? Tá a Coronel Adriana. Um abraço para a Coronel Adriana lá. Um amor de pessoa, eu conheço muito tempo. Está fazendo um trabalho magnífico lá, junto com a diretoria de pessoal, né? Sim. Que o CAPS é ligado à diretoria de pessoal. Os demais órgãos são ligados à diretoria de saúde, né? Exato. E, inclusive, a Coronel Cláudia, que trabalha conosco no Instituto ProPem, psicóloga, foi diretora de pessoal, conhece muito bem o trabalho de vocês. Sim. Ana e Vanessa, como é que você vê essa evolução do antes e do depois? Eu acho que hoje em dia está desmistificando um pouco essa questão de que quem procura um psicólogo é porque tem algum problema muito sério. É o 13, é isso? Ô, Mike, aí, ó. Digamos assim, né? O código 13 não é, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que a psicologia, ela vai desde, por exemplo, assim, eu tenho uma situação bem pontual que eu gostaria de resolver, né? Então, a gente atende pacientes que, às vezes, em 1, 2, 3, 4 sessões, aquilo começa a ser resolvido, né? Precisa só de um apoio, na verdade. E a gente tem situações de pessoas que precisam realmente de um apoio maior, né? Porque, assim, às vezes são questões mais profundas, né? E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão entendendo mais hoje em dia, né? Essa necessidade. E percebendo que, na verdade, é um apoio, porque muitas vezes eles têm um pouco a ideia, pelo menos eu penso assim, de que, vamos resolver tudo sozinho, sabe? É muito doido, proteção então, do próprio assim, policial. por que eu vou procurar uma pessoa se eu posso resolver a minha vida sozinho, né? E, na verdade, assim, a gente não vai resolver a vida de ninguém, né? Mas a gente vai estar lá amparando, né? Você dá um apoio, você vai
desmistificando certas coisas, ressignificando algumas coisas, alguns valores. Eu acho que isso é muito importante, né? É o autoconhecimento, né? Sim, Às vezes sim. a pessoa chega lá achando, sou dono de mim, sei tudo sobre mim, Exato. vou contar minha vida pra uma outra pessoa. É. Ainda tem isso, né? Tem isso também. Tem, eu vou ficar contando a minha vida pra outra pessoa que nem me conhece? Não. Então eu acho que é muito do autoconhecimento mesmo da pessoa. Sim. Tem que estar disposto também, né? Também, Porque, assim, exatamente. Eu faço terapia já há muitos anos, então você tem que estar disposto a você lidar com a luz e com a sombra. Porque às vezes você vai se deparar com partes de você que não são tão legais, Aliás, né? aquela Isso que você tá janelinha, falando é né? super Aquela clássica janela da divisão, né? Que eu me conheço, eu me conheço, eu não lembro direito como é que é, mas as pessoas me conhecem, eu não me conheço, né? E chega numa hora que as pessoas não me conhecem e eu também não me conheço. Também não me Exato. conheço, exatamente. Isso que você está falando é super importante, porque é o comprometimento também, Sim, né? Porque se sim. você vai fazer uma terapia sem o comprometimento, porque não é um milagre, né? E você não vai dar respostas prontas, né? Então, na verdade, é uma parceria, né? É um casamentinho. É um casamentinho, né? Exato. Vanessa, e a sua opinião também, no antes e depois, a sua visão até em função desses quase 20 anos de profissão junto à Polícia Militar, né? Então, ó, pela minha experiência, que eu vejo, isso que a Ana falou é muito real, né? É bem claro a gente vê essa mudança, porque anteriormente, né, a pessoa ia para o CAPS, né, o policial militar ia para o atendimento quando ele estava precisando, mas ele já estava muito adoecido, né? Ele já estava muito necessitado do atendimento psicológico, muitas vezes era até o médico que encaminhava. Né? Muitas vezes o próprio comandante, né, encaminhava porque via que o policial realmente estava precisando, né? Ou seja, a pessoa ia praticamente, olha, vai lá. E a gente fazia todo um trabalho de sensibilização para que ele quisesse continuar o tratamento, né? E muitas vezes tinha esse estigma, né? Não, tenho medo de acharem que eu sou 13, acharem que eu sou louco, né? Sempre teve. Exatamente, não vou fazer, vou fazer fora, né? Então, assim, sempre uma porção, assim, querendo fugir mesmo, né, do trabalho psicoterápico. E hoje não. Eu né? creio até que uma parcela dos oficiais é um pouco mais Resistente, né? mais incisivo do que os praças, ou não? Em procurar um apoio psicológico. Mais resistência, fala? Digo, não vai procurar às vezes, né? Porque o oficial ainda como comandante, eu posso passar essa experiência, né? Quer dizer, ele é o comandante, né? Ele é o oficial, comandante de um pelotão, uma companhia, né? Ele tem que dar o exemplo, tem que dar aquela pressão toda, tem que trabalhar. E às vezes ele sofre todas essas pressões. Sim. De todos os lados. Sim. E às vezes é o último a procurar. Sim, muitas vezes. E às vezes não vai. Muitas vezes. E algo que a gente vê que está mudando, né? Então, a gente vê, assim, tanto oficiais como praça buscando bastante o atendimento psicológico. Acho que isso vem mudando socialmente, né? Acho que a sociedade vem mudando. De uma maneira geral, né? De uma maneira geral, né? No CAPS, especificamente, a gente vê que isso mudou muito. Porque a gente vê as pessoas, tanto que aumentou muito, né, o número de procura de atendimento clínico, né, no CAPS, justamente porque existe um interesse, né, em se autoconhecer, entender, para trabalhar melhor, para ter relações, né, conjugais, familiares, interpessoais melhores, para desenvolver o trabalho da melhor maneira, né. E o CAPS vem fazendo todo um trabalho de ir até as unidades, né? E trazer, vai buscar esse policial militar, né? Então, estão sendo feitas várias iniciativas, né? Para divulgar o trabalho hoje. Até com a criação dos NAPs, né? Até com a criação dos NAPs, exato. O NAPs são os núcleos de atendimento psicossocial. Psicossocial, exato, que atuam todo o interior, né? Todo o interior, Grande São Paulo, né? Isso, exato. Eu fui lá do M6 muito tempo, nós temos lá, inclusive, profissionais do Instituto Pro PM trabalhando lá na região do ABCDMRR. Tem que ter as 7 cidades, senão o pessoal fica bravo, né? E aí eu entro nessa perguntinha aqui que é muito interessante. Como você entende a importância das pessoas procurarem o apoio de um psicólogo? É a opinião das duas, né? Acho que... Sim. Então, eu acho que a importância, né, de ter esse cuidado com a saúde mental, né, ela
tá tanto no cuidado individual, Sim. né? Quanto no cuidado social, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, a emoção, né? A gente não escolhe se a gente vai sentir ou não, né? A gente perde um ente querido, a gente sente, a gente sofre uma frustração, a gente sente, né? Numa situação de desemprego, você sente, numa separação conjugal, você sente, Sim. num conflito no trabalho, né? Com o chefe, com o subordinado, você sente, né? Você não escolhe o que você vai sentir num desastre, né? Numa questão da natureza, né? Que você não controla, você tem a impotência e tal. Você sente, né? Agora, como você vai lidar com essa emoção, né? Depende muito de como o seu organismo está preparado para isso. E às vezes não tá, né? E você sente que não tá. Como, né? Você começa a ficar doente e você não sabe por quê, né? Ah, eu tô com problema coronário, tô com problema de pele, tô com gastrite, né? Então, aí a gente brinca, né? Os psicólogos, peraí, né? O que você tá digerindo no estômago e não tá digerindo aqui, né? Que eu sempre falo aqui, né? No aparelho mental, você tá digerindo, né? No corpo, né? Então, a emoção, ela pode ter dois caminhos. Ou ela vai pro corpo, ou ela vai pro pensamento, né? A psicoterapia, ela ajuda essa emoção a ser pensada, para você ter uma ação pensada, para você refletir, para você agir conscientemente, né? Se ela não vai para ela, vai gerar doenças, né? E eu brinco, vai lutar os hospitais, né? E muitas vezes, né? Vai trazer conflitos em outras áreas. Na área, ou ela vai para o corpo, ou ela vai para o impulso, eu costumo dizer, né? Entendi. Ela é descarregada, né? Daí o paciente chega assim, Vanessa, não sei o que aconteceu, eu precisei vir para cá, porque ontem eu cheguei em casa, meu filho veio conversar comigo, eu, sem querer bati nele. É um impulso. A pessoa não pensou, muitas vezes, né? Foi uma única vez que aconteceu. Por quê? Porque ele estava estressado no trabalho, né? Sabe? Ele não pensou tudo aquilo que ele viveu durante o dia, né? Ele foi lá e se configurou no impulso, né? Tá voltando para casa, né? Um carro vai lá, fecha ele já briga, tal. Muitas vezes sai uma briga feia, né? Muitas vezes sai até morte nessas brigas. Por quê? Por conta de um impulso. Né? Eu acho que é a busca pelo equilíbrio, né? Exato. Porque a plenitude não existe. Não existe. A vida não é assim. Não. Tem altos e baixos. Assim. Sim, exato. E para você aprender a lidar, né? Com isso. Achar a melhor forma, a né? melhor forma. De equilibrar as emoções. Exato. E às vezes até às vezes até o contrário, né? Às vezes é uma pessoa que é muito racional e tem muita dificuldade de lidar com as emoções, né? Tá um pouco desconectado, então você vai lá tentar entender o que está acontecendo, para essa pessoa ter uma vida de qualidade também, né? Porque eu vejo, é claro que nós temos diversos tipos de personalidades, não é? Então sempre tem aquele que é altamente exigente consigo mesmo, sim, né? sim. Tem outras pessoas que são mais extrovertidas, né, etc e tal. Mas quando você te coloca como assim um exemplo imutável, né, e você não tem uma certa flexibilidade, você acaba sofrendo com isso também ou não? Muito. Não é? Muito. Sim. Porque, na verdade, o importante da flexibilidade é isso, né? Porque senão você vai lidando sempre com situações num padrão só, né? Sofre, Você não abre as possibilidades, né? E aí, quando eles falam muito isso que eu acho muito importante, a vida fica mais leve, você ressignifica as coisas, né? Sim. Isso é muito importante, porque a qualidade de vida aumenta bastante. Já estamos chegando numa conclusão, que terapia é fundamental. Né? Nossa, é maravilhoso. E olha, Eu sou super da bandeira da... ótimo. Amplia a visão, né? Você então. tá vendo assim, de repente você vê assim, né? Não, você e vê grande. assim, você se entender, eu sou desse jeito, eu ajo desse jeito, porque lá na minha infância aconteceu uma coisa que me marcou. E assim, você vai construindo a sua história, assim, sabe? Você vai revivendo tudo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai tendo as respostas, você fala assim, então é isso. Então a pessoa me faz tal coisa, me dá um... Aí eu vou por impulso, então tem que controlar isso aqui. Você vai entendendo, é muito importante. Exatamente. A hora que você tem esse entendimento, você também muda a sua visão das coisas, né? Você muda ponto de vista, você... Nós vamos entrar até aqui um pouquinho, já que nós estamos no mês de janeiro, né? Vamos falar sobre janeiro branco. Sim. Vamos falar sobre setembro amarelo, que já passou, né? Sim. Mas também para aquela pessoa que quer atuar no ramo da psicologia,
que vocês estão na área de clínica, né? Sim. Clinicando, ouvindo, dando as orientações, né? Depois eu gostaria dos termos, que eu sou leigo, desculpe aí, né? Se é freudiana, se não é, essas coisas todas, né? Que para o leigo, o Freud, ele é muito emblemático, sim, né? Sim. Até pela história dele, né? Sim. Mas existem outras tantas teorias e outros tantos... De conduzir, né? Teóricos, estudiosos, teóricas, né? Que conduzem de uma certa forma ou outra, né? Sim. Mas a psicologia não se restringe somente na área clínica. Você acabou de falar na área de relações humanas, na área de recursos humanos. Também. Sim. Não é? Hospitalar. Então, é isso que eu gostaria que você passasse assim, qual é a amplitude da atuação da psicologia como profissão, né? Para quem quer entrar para a área, né? Ana e Vanessa também. Onde podemos atuar, né? Exatamente, né? Porque na PM a gente tem um departamento só de recrutamento. Nós vamos falar um pouquinho e aproveitar esse gancho, né? Mas vamos entender um pouquinho. Onde que o psicólogo pode atuar? O psicólogo pode atuar exatamente aí onde o senhor falou. Pode ser na clínica, pode ser um psicólogo hospitalar, pode ser na parte de recursos humanos, pode ser dentro de uma escola, né? Na área jurídica. Eu acho que tem... Você lembra de mais alguma? Hoje tem a psicologia do esporte. Exatamente. Né? Que tem crescido bastante também. É verdade, né? Controlar a ansiedade do povo, né? Principalmente, né? Para enfrentar as derrotas. Sim, que são partes. São super exigidos também, né? São muito e até para você conciliar isso daí, né? Exato. De como você abordar um assunto, né? Como você abordar outro, né? Lidar com frustrações, né? Exato. Perda. Como é que vocês atuam numa situação dessa? Eu vou falar assim uma coisa que eu acho super importante. Numa situação de luto, né? Eu acho que assim, cada pessoa lida de um jeito com o luto. É claro que o luto ele tem etapas, né? Mas assim, tem pessoas que lidam de uma maneira mais, vamos colocar assim, tranquila, né? Tem pessoas que o luto pega muito mais, porque depende de como que ela vai entender aquilo, depende do lugar que aquela pessoa que ela perdeu tinha dentro da vida dela, né? E como que ela vai ressignificar aquilo. Então, eu acho que a questão do luto é uma coisa super importante, porque ele realmente tem um tempo, e isso é uma coisa que todas as vezes que eu atendo enlutado, eu falo, calma, porque tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, não é em um mês que a gente vai resolver uma situação do luto, é um processo, é um período. E eu acho que isso é o mais importante para quem está enlutado entender, né? Porque a pessoa começa a se sentir muito angustiada, triste, e quando isso vai passar, e como é que eu vou ficar, e quando que isso vai resolver. Então, acho que assim, uma das coisas muito importantes dentro da psicologia em relação ao luto é você poder acolher essa pessoa no sentido de que isso vai passar, mas está tudo ok, você está assim agora, né? Essa tristeza, ela é completamente compreensível e importante, né? Porque se você está num luto e você não está sentindo nada, alguma coisa está errada, né? E que ela tenha esse espaço, né? Para sofrer, para chorar. Muitas vezes, né? O que acontece, assim, toda pessoa enlutada precisa de terapia? Não. Não, né? Então, a pessoa enlutada tem que ser encaminhada para o psicólogo? Não necessariamente. Mas algumas pessoas têm um processo de luto, né? Onde ela quer ter esse espaço, ou muitas vezes onde ela precisa, porque começa a ter dificuldades em outras áreas, né? Então aí ela fala, olha, tem alguma coisa que não está fluindo bem, né? E às vezes a pessoa vai para terapia, ela nem sabe que foi o luto que está causando uma alteração emocional nela, né? Por quê? Porque ela não se permitiu viver aquele luto, né? Então, ela perdeu alguém importante na vida dela e ela não pôde sofrer porque ela é forte, né? Então, ela é quem leva a família. Isso acontece muito,
Seguiu né? a vida, Com os né? policiais militares, né? É, porque nós Então, somos referência na família. Exato, Sim. exato. Então, Uhum. assim, se eu chorar, eu vou quebrar. Uhum. Não, se você chorar, você vai se fortalecer. É isso que a gente aprende muito, né, com a terapia do luto, né? Quanto mais a pessoa entra em contato com aquele sofrimento, mais forte ela fica, né? A gente vê isso todos os dias. Só que a ideia que a pessoa que está passando por aquilo tem é que se ela, algumas pessoas, né? Se ela entrar em contato, ela vai quebrar, ela não vai parar mais de chorar. Entendi. Né? É. E É aí, o medo, né? é o medo, exato. E às vezes ela vem, a partir do momento que ela começa a fazer o processo de psicoterapia, ela começa a se permitir, ela fala, nossa, né? Era tão simples. Era tão simples, Como né? que eu não... Poder falar, né, sobre o que está sentindo é É. super importante. As pessoas têm que expressar os sentimentos de uma Exato. maneira ou de outra, né? É, Exato. E é o que vocês estavam falando no início, quando não expressam, você vai jogando pro corpo, né? E aí É. uma hora o corpo fala, né? O corpo Pois é. fala, É que exato. É o o sintoma sinal ele é dele. assim, ele vai batendo um pouquinho, né? Aí você não vai ouvindo, aí ele bate um pouquinho mais forte, aí você não vai ouvindo. Aí chega uma hora que ele começa a bater mesmo porque você precisa olhar para aquilo, né? Chega uma hora que aquilo não tem como não ser olhado, né? Todos Em nós algumas precisamos, situações. né? Até a gente, né? Em qualquer Todos etapa nós. da vida, né? Tô na reserva agora e até tá falando dos bastidores que eu fiz o Procem, que é um Exato. programa fantástico, Fantástico. né, da Polícia Militar, que é o programa de encerramento da carreira. Uhum. O programa de sensibilização para o encerramento da carreira policial militar. Aliás, Tem acompanhamento no tem, feito pelo Já CAPS. fez por lá. É fantástico. Excelente. Inclusive, eu toda oportunidade que eu tenho, eu falo pro policial que já está na fase já de se aposentar, faça. Faça, porque é muito importante. Oficiais e praças. Né? Legal. Eu lembro quando eu estava para ir para a reserva, né? Até pelo conhecimento que a gente trabalhou muito tempo no Centro de Comunicação Social, a gente teve acesso a várias informações, tal, e a gente trabalhava muito com os porta-vozes, sempre tem o porta-voz da DP, sempre falava disso, falou desse curso, né? E aí eu falei até pro meu amigo, Coronel Valente, também que estava para aposentar, né? Eu falei, eu já estava de licença-prêmio, já estava tirando já os afastamentos. Peguei pelo braço e falei, Valente, vamos fazer... Como é que é isso, Sofra? Vamos fazer curso agora na hora de ir embora? Né? Vamos lá, meu, vamos lá comigo. E ele foi, adorou. Abraço, Valente. Fez, foi muito bom, né? Você está trabalhando também Sim. no Procem? Você também, Ana? Não. Eu já trabalhei, agora eu não tô, mas eu já Né? trabalhei no processo. Fala um pouquinho o que é o Procem e até para os policiais que estão nos vendo e até também, né, para os profissionais de RH, né, de outras instituições particulares e públicas, Sim. a importância de um estágio, né, de desaceleração como esse, né? Sim. É interessante que a gente está falando disso logo após falar de luto. Pois porque é. a aposentadoria é um luto. Eu ia até falar isso, o luto não é só a perda de um ente Exato. querido, Exato, né? exato, Também você parou de trabalhar. exato. É uma página ali que você tá, né? Eu Você tá lembro a virando, né? Minha mãe, tadinha, ela era professora, não está mais nesse plano, né? Mas eu lembro quando ela foi professora, 35 anos no estado. Uhum. De repente, Fica até perdida, né? não era mais professora, né? Sim. É difícil. sente frio, viu? Exato, sente porque muito. é uma rotina, Com uma certeza, né? Sua vida muda A completamente. Secretaria de Educação já deve ter até algum programa similar a esse, né? Poderemos até perguntar também, né? Sem dúvida. Mas fala um pouquinho. Sem dúvida, a aposentadoria, ela é um luto, né? Porque tem a ver com a perda da identidade profissional, né? Você não perde a história que você viveu, mas muito da atividade que você tem, né? Enquanto você, né, está atuando, né, no trabalho, você perde. Né? E é quase que do dia pra noite, né? E todo mundo fala assim, eu tô super preparado pra que fazer o Procem? Pra que fazer o Procem? Daí começa... Nada. Vanessa, porque, né, a gente, hoje em dia, né, a gente tem o Procem, na verdade, o Procem existe desde 2004,
2004 com o Procem. O projeto do Procem foi em 2004. Então, hoje, né, o senhor estava falando que o grupo do senhor é o 65. 65. Um abraço para a turma aí. Nós estamos no 96 e no 97 agora. Tá né? vendo? Temos 2 grupos atualmente. Né? E esse trabalho, né, começou a ser feito justamente porque a gente começou a perceber que muitos policiais aposentados, né, buscavam, né, o CAPS com transtornos ansiosos, transtornos depressivos, dependência de substâncias, né, dependência química, né? Por quê? Porque não se adaptaram bem à aposentadoria. Perdeu o poder, né? Exato. Perdeu o poder, né? Algumas vezes, né? E assim, às vezes, aquilo que eu queria tanto fazer, né? Sabe aquela coisa que a gente tá no trabalho, daí tem aquele dia de sol, como eu queria estar na praia. Quando me aposentar, Quando eu me aposentar, eu vou estar na praia num dia desses. Daí, quando chega, ai não, se eu for pra praia, todo mundo vai achar, né, que eu não faço nada da vida, que eu sou um inútil, né? E aí entra num outro processo, assim, eu fico sem saber o que fazer, né? Eu tenho pacientes que falam, olha, sinceramente, nos horários em que eu trabalhava, eu fico sem saber o que fazer, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tem, né? claro. Coisas que eu tenho que fazer, sei lá, cuidar da casa, cuidar, né, do neto, do filho, né, mas... Ou mesmo se sentir útil de uma ou de outra forma. Exato, para se sentir útil de outra forma. Ou tem coisas que eu posso buscar, tem trabalhos que eu posso buscar, né? Tem policiais, né, que se formaram, foram fazer mestrado, foram dar aula, quando viram estava trabalhando bastante ainda em outras áreas, foram fazer doutorado, a gente tem casos, né? Inclusive que passaram pelo Procem, né? E a gente vai sabendo. Você pode colocar outras, né, atividades, ou então você pode simplesmente falar, olha, eu vou me aposentar e vou morar num sítio, né? E aí você vai fazer, né, tudo que você quis fazer, vai fazer plantação, vai fazer isso, né? Tem várias possibilidades, né? E o Procem é um momento de você poder pensar nisso, né? Eu costumo dizer que a gente vai plantando sementinhas, né? Procem, qualquer policial que esteja há 1 ano de se inativar, né? Ele pode participar, já pode, né, se inscrever. E aí ele vai participar de 12 encontros, né? Nesses 12 encontros, né, a gente vai trabalhar diversos temas, né? Então, o que eu falo que são sementinhas que a gente vai plantando. Em grupo. É legal, geralmente são 30, né? São grupos de até 15 pessoas, 15, 16. Então, 20 você no vai máximo. vendo a experiência dos outros também. Mas é muito emocionante, nossa, é uma descompressão, nossa, fantástico, fantástico. Porque você vai trabalhar assim, com a sua emoção, numa forma, né, assim, a terapia, a dinâmica de grupo que tem durante todo esse processo, é muito legal. Muito legal mesmo. São muitas vivências únicas, assim, né? E que vai abrindo espaço para pensar, né? Então, às vezes eu falo, a pessoa chega, né? Ela fala assim, não, eu vim aqui porque falaram que era bom e tal, mas eu tô pronto, né? Mas aí vai plantando aqui, eu falo, às vezes, uma coisa que você acha que não vai acontecer com você aqui, né? Talvez não esteja acontecendo, mas talvez você se aposente e comece a ter sintomas de ansiedade, né? Claro. Sentir, o que eu vou fazer? O que eu até faço? de depressão do passado, né? Exato, com essa coisa de sofrer pelo passado. E aí, como que faz? É só procurar o CAPS? Pra quem tá o CAPS, sim, Você pode procurar o seu comandante lá de unidade. Sim. Se inscrever. Faz pra se inscrever. Se inscrever, então. Na própria intranet, né, a gente sempre faz a divulgação na intranet. Na intranet, o policial ele já tem acesso à ficha de inscrição, ele se inscreve e manda pro CAPS, né? E o que eu acho legal falar também do Procem é que após, quando a pessoa inicia o Procem, ela faz, né, uma avaliação. E no final da avaliação, uma avaliação psicológica, a gente dá esse retorno também, né, para o policial militar. E conta assim, você está saindo assim da corporação, né? Você está deixando a corporação assim, dessa forma.
a gente, né, sugere que você faça uma psicoterapia para aproveitar melhor sua aposentadoria, né? E aí o CAPS oferece, porque o CAPS continua atendendo, né, os policiais, né, da reserva. A gente fala assim, olha, seria legal, né, você fazer mais atividade física, investir, né, também nisso, investir em mais lazer, né, porque muitas vezes, né, a pessoa não investe, né, em lazer. E a gente vai dando dicas do que ela pode fazer para melhorar ali a saúde dela, tomar cuidado com isso, ó, toma cuidado com isso aqui, ó, porque a ansiedade está um pouco alta, a depressão tá aqui. É um feedback, né? É um feedback. Que a gente tem muitos desafios, né? Aí fora, né? Agora sim, a gente pode até falar, né? Porque está melhorando, obviamente, as questões de reconhecimento como profissional de polícia, né? Sim. O governo Tarcísio está reconhecendo realmente, já houve um reconhecimento. Esse ano eu tenho certeza que haverá outro reconhecimento. Para recolocarmos realmente onde que nós nos encontrávamos há 30 anos, né? Então, esse apoio, né, do secretário Derrite, do governo, do alto comando da instituição, em sempre ampliar, melhorar, amparar, acolher o profissional, como esse trabalho que o CAP faz, o próprio Instituto ProPM está fazendo, Sim. né? E a gente tem alternativas para suprir as necessidades, né? Então, tudo isso é importante, né? Para a gente levar em consideração, né? E vocês têm notado, Ana, da sua experiência durante o período que você passou no Procem, dos profissionais que foram para a reserva com uma outra visão daquela que entrou ou não? Sim, até porque tem uma coisa que é muito importante também no Procem, que eles trocam as experiências, né? Isso porque é às vezes eles estão para reformar e aí aquela angústia e guardando aquilo sozinho, né? Então, assim, o grupo propicia muito isso, né? Cada um conta a sua experiência, cada um conta como está vivendo, e isso eles falam bastante, né? Sim. Como isso é importante para eles. É fantástico, viu? E dá realmente o preparo. Reitero, né? Você que está aí há um ano de ir para a reserva, né? Procure aí o P1 da sua unidade, né? Agora, você que tem que pedir pra parar ou tem um prazo que a polícia fala, ó, você tem 5 anos, é melhor você parar? Não, tem a previsão agora, né? Para quem está entrando agora, são 35 anos de serviço ativo. Né? Você pode ficar um pouco mais? Pode. Aí tem o limite de idade, né? Que é o teto da idade, mas você só pode ficar 5 anos no último posto. Aí, compulsoriamente, você vai para a reserva, né? Mas é um trabalho fantástico. Agora, para os policiais militares que estão na ativa, o que vocês mais encontram, assim, de dificuldade deles separarem o trabalho, as vivências que eles têm na rua, de não levar isso para casa, não levar isso para a família? Isso é fundamental. Porque eu acho que vocês têm que ficar em cima, porque é um trabalho difícil, né? Porque é o que você falou, é uma identidade, né? Então você é o tenente tal, o PM tal, você tá ali na rua. Aí você vive situações pesadas o dia inteiro, todos os dias. Como não fazer para não absorver isso, não levar para sua família, para sua casa? Eu acho que tem até uma questão que, assim, eles muitas vezes não contam o que acontece em casa, né? Era isso que eu ia falar. Então, eles guardam tudo para eles. Então, assim, eu acho que uma parte do nosso trabalho é isso, eles poderem falar um pouco do que eles estão vivendo, ter a possibilidade de, quando está em casa, isso é uma coisa que você vai trabalhando, né? Poder se desligar um pouco do trabalho, né? Porque senão aquilo realmente adoece, né? Porque você está em casa, às vezes você ouve um paciente falando, estou em casa, estou brincando com meu filho, mas a minha cabeça está longe, né? Porque realmente é uma carga pesada. Então eles vão se desligando na medida que eles vão entendendo que a polícia militar é uma parte da vida deles, né? Mas não pode ser um todo, né? Então, assim, tem outros aspectos, tem o familiar. Acho que a possibilidade, quando você está de folga, poder fazer coisas que você gosta, né? Resgatar isso. Porque, às vezes, aquilo acaba virando uma roda viva, né? Então, assim, fica muito cansado e, às vezes, faz outras atividades. Então, a vida do PM, ele é muito corrida, né? Sim. Porque ele tem lá as atribuições do horário dele, né, às vezes 12/36, aí vai para a atividade delegada, aí vai fazer a DGEM, né? Aí fica naquela correria toda. Mas eu acho que, assim, a gente tem que entender que não é só a questão patrimonial financeira, né?
importante? Claro que é. Mas a gente tem que saber dosar isso aí, não é? E essa característica que a Ana falou, ela é fundamental, porque nós queremos proteger a nossa família. Sim. Então nós não levamos, né, é batata, nós não levamos as coisas para dentro de casa. E às vezes a gente não comenta. Muitas coisas a gente não comenta, por quê? Porque é o instinto de autoproteção. E isso acumula, né? Isso, É, vai crescendo. Vai a crescendo, emoção. entendeu? E aí que está a importância, né, de você procurar, né, o apoio atendimento, psicossocial, né? Sem dúvida. Claro que nós temos comandantes hoje altamente esclarecidos que sabem trabalhar com essa questão emotiva dentro da sua unidade, Sim. né? Acolhem, tem esse aspecto de participação. Mas ao longo da minha vida também eu peguei algumas coisas que foram difíceis de encarar. Entendeu? Claro. E que a gente viveu ali numa angústia. Sim. Nós vivemos ali numa ansiedade muito grande. Né? Então a gente tem que saber procurar realmente. Hoje, na minha época, para vocês terem uma ideia, não tinha o sistema de avaliação de clima organizacional. Hoje, há muito tempo tem. Quando eu entrei na polícia, não tinha. Então a gente tem avaliação, né? Subordinados iguais aos superiores. De uma forma indireta, tem. E a gente tem possibilidade, isso eu gostaria que vocês falassem, né? De como que é esse acolhimento, né? Como que o PM pode procurar, em que circunstância que o PM procura um psicólogo? Eu acho que assim, né? Eu acho que são várias, né, as circunstâncias, mas acho que a gente pode pegar esse gancho, Sim. né? Que é a questão do trabalho, né? Estressante, do que ele traz para casa, né? Então, ele guarda, né? Se ele não leva, ele não vai levar para casa. Isso é, né, fato. E isso realmente não é ruim, porque assim, a esposa, ela muitas vezes ela não está preparada, né, para saber o que ele viveu na rua. Ou o marido da policial. Exato. Ou o marido, exatamente, ou o esposo. O filho, Claro. né, não está preparado, né? Assim como nem ele precisa estar preparado, né? Ele precisa digerir aquilo também, ele precisa de um tempo ali para digerir. E é o que eu falo, fica aqui dentro, vai crescendo um monstrão. E como que esse monstrão aparece? Sintomas ansiosos, sintomas depressivos, começa a ter uma crise do pânico, né? O acúmulo, que é o tal do acúmulo, né? Começa a ter outras doenças, começa a ter uma gastrite, começa a ter... Aí você... É o sinal de que, assim, o seu corpo está adoecendo, a sua mente está adoecendo e está precisando de uma atenção, né? Sim. E é aí o momento, né, de buscar terapia. E assim, todo mundo, né, em algum momento tem, né, alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de depressão, né, todo mundo vai ter ao longo da vida, né, e como que você percebe, né, que se desenvolveu um transtorno, né, no momento em que você está com dificuldades em áreas da sua vida, né, olha, eu chego em casa, eu só brigo. Alteração emocional. Eu chego no trabalho, tudo me irrita, as pessoas me irritam. O que eu fazia, nossa, eu chegava na minha mesa, eu tinha um monte de documento, né? E aí hoje eu vejo aquele monte de documento, parece uma montanha. Antes eu dava conta daquilo o dia todo. Você estava me falando, eu falei, nossa, eu passei por tudo isso aí. Não é verdade? Porque também é estressante essas documentações que são, né, de grande responsabilidade, Claro, não é? Poxa vida, né? Você vê como que é fundamental a gente ter. A gente está falando de ansiedade e depressão, Ana, a gente até sabe, mas para o leigo que está nos vendo, qual a diferença básica entre ansiedade e depressão? Eu acho que assim, ansiedade todo mundo tem, né? A questão é assim, é o transtorno da ansiedade. Quando que, no meu entendimento, isso começa a ficar uma coisa preocupante? Quando você tem uma necessidade de dar conta de tudo e controlar coisas que às vezes não estão no seu controle. Pois é. Né? Sim. Então, acho resolver o problema do mundo. Exatamente. E aquilo fica um peso muito grande. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante ser trabalhada. Né? E a questão de você querer prever também, né? Então, assim, tá acontecendo isso, vai acontecer depois, né? A situação vai por esse caminho. Eu acho que isso é uma coisa que acaba pesando muito na ansiedade. A autocobrança é uma coisa que dá muita ansiedade, né? Traz muita ansiedade, porque
é o que eu sempre falo, geralmente quando as pessoas estão muito, muito ansiosas e elas começam a pensar nas coisas, nunca vai por um caminho bom, né? Sempre vai dar tudo errado, vai acontecer alguma coisa que não estava prevista, mas pro outro lado, né? Então, acho que assim, a questão da ansiedade, do transtorno, eu acho que o importante é poder olhar para esses fatores, né? A depressão, eu acho que tem uma questão que é importante, que é assim, diferenciar a tristeza da depressão, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, eu tô triste, porque a gente vive num mundo também que ninguém mais pode ficar triste, né? Tá tudo errado se você tá triste, né? E a tristeza é parte da vida, né? Claro, a vida, muitas vezes, a gente acaba ficando triste por uma coisa ou por outra, né? Então, assim, é quando aquilo toma um lugar muito grande, quando tem uma irritabilidade também muito grande, né? Que mais a respeito? Uma desmotivação. Uma desmotivação, isso é super importante. Eu falo que assim, é uma falta de esperança, sabe? Quando você tá num lugar que você fala, daqui eu não vou conseguir sair. Isso é muito importante. A gente sempre escutava essa expressão do conformismo patológico. Também. Sim, também. Também. Qual que é a diferença do conformismo patológico com a falta de inspiração? São coisas distintas. O conformismo, eu acho que a falta de inspiração traz o conformismo, acho que assim, a falta de motivação, né? A falta de querer fazer alguma coisa diferente, né? A falta de querer, não é nem de querer, acho que às vezes é de conseguir sair desse lugar, né? Porque é um lugar que é muito difícil às vezes. Porque às vezes as pessoas falam, pô, mas eu tô sem força para sair sim, da onde eu estou. É uma depressão. Né? Como que você mudar esse ciclo, né? Vicioso e passar para um ciclo virtuoso? Assim, na minha opinião, eu acho assim, quando você encontra uma pessoa que está muito deprimida, é muito complicado você querer tirar ela de lá a todo custo. Então, você precisa entender por que ela está lá, o que está acontecendo ali, né? Porque senão você fala, vai fazer uma academia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a pessoa não está com disposição para isso, ela não está motivada, né? Ela não consegue. Mas nem não quer, não consegue. Exatamente. E a gente não entende, julga, né? Exatamente. Como você não consegue? Então. É preguiçoso. Vamos lá, bola pra frente, não é? Exatamente. E aí, se você faz isso para uma pessoa que não está conseguindo sair daquele lugar, é pior ainda, né? A pessoa fala, eu já não estou conseguindo fazer isso, o que está acontecendo comigo? Então, acho que assim, poder entender, né, o que está acontecendo ali, acolher aquilo, né? Sim. E depois, com o tempo, a pessoa naturalmente vai saindo, né? Porque acho que o mais complicado da depressão é que, assim, a gente quer ajudar, né? E a gente quer ajudar assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha que dia lindo, vamos sair, vamos dar uma volta. E às vezes a pessoa não está conseguindo fazer, né? Mas é importante que a pessoa saiba que ela tá com depressão? Sim. Tipo assim, ela aceitar, Sim. estou que é o primeiro aceitar passo, é o né? primeiro passo, exatamente. Ou piora se ela souber que ela tá depressiva? Não, acho que não. Acho que a depressão é importante ela entender o que está acontecendo e não se julgar no sentido de, eu preciso sair daqui agora, né? É poder entender que é um processo. Tudo tem seu tempo, né? Na terapia tudo tem um tempo, né? E quem dá o diagnóstico de depressão é o psicólogo? Ou é psiquiatra? É psicólogo, né? Ou os dois? Os dois. Ambos, né? Mas quem vai entrar com a medicação é o médico. Sim. Um é problema de hardware e o outro é problema de software. É mais ou menos isso. Exato. Não é? Fazendo uma comparação bem prática, né? É mais ou menos isso. Não é porque a gente sempre fala e realmente, às vezes, uma coisa complementa a outra, né? Sim. Então, a gente tem que esgotar as possibilidades, né? Antes de entrar num ansiolítico, né? Sim. Em alguma coisa que seja... Claro que, às vezes, não há alternativa. Às vezes não. E tá tudo bem. Né? Mas isso que o senhor está falando é super importante, porque às vezes, assim, vamos medicar, né? E aí você não olha para o que está acontecendo. Claro que tem situações que é necessária a medicação. Sem dúvida. Até para dar continuidade, às vezes, na terapia, né? Exatamente. Tem situações que é bem necessário. Mas tem algumas situações que acho que poder olhar o que está acontecendo é bem importante, né? Sim. E é rápido, assim, pelo que eu tô entendendo, a psicologia ela trata na causa, né? O que está levando essa pessoa a estar depressiva. Sim. Demora pra descobrir? Porque se a pessoa também não se abre, porque você pode chegar lá na terapia e não contar nada. Pode. Ou não contar as coisas e não se abrir. Por exemplo, a minha terapeuta é muito engraçada, porque ela já sabe quando eu não quero falar alguma coisa. Pela postura corporal, ela, o que você não quer falar? Aí, Sim. tá vendo?
Pode falar. Eu não, imagina, eu tô falando tudo. Não, você tá sentada assim, você não tem alguma coisa que você não quer falar. Fala, imagina. Então, se a pessoa às vezes não se abre, como que vai descobrir a causa? É um tempo maior, né? É um tempo maior, mas acho que assim, isso que você tá falando tem uma coisa que é super importante, no sentido de que, às vezes, a pessoa não se abre porque tá faltando confiança ali. Então, o que você vai fazer? Você tem que estabelecer essa confiança. Sim. E como é que você estabelece isso? Tem um horário certo, tem um dia certo, tem uma continuidade, você tá lá, você não tá lá para fazer julgamento, você tá lá para acolher, né? E isso é uma construção, por isso que eu acho que isso é muito importante, a gente fala a questão do tempo na terapia, né? Porque não é de um dia pro outro que isso se constrói. É que a gente já quer, né? Exato. A gente quer. No mundo da informação, se fosse é tudo pra assim, ontem. né? É tudo pra ontem. Gente, vai uma sessão, você já quer Aperta o saber. botão aí, quer, resolve. Você quer sair com tudo resolvido, sua vida é resolvida. Você quer que a pessoa te dê a resposta. Exatamente. Exato. E dar os passos, né? O que eu vou fazer? Não, e só entra- de você, às vezes, passar pro paciente que assim, ó, é tudo no seu tempo, ok? Exato. Você que manda aqui, né? Exato. Você que manda aqui. Isso é bom, hein? Exato. A gente estava vendo aqui no seu currículo e aí eu cheguei para perguntar que você tem teoria winnicottiana. Freudiana a gente já sabe mais ou menos como é que é. Mas o que é a winnicottiana? Assim, o Winnicott, assim como Freud, ele é um psicanalista, né? Sim. Acho que assim, a principal diferença é que o Winnicott ele vai tratar de uma coisa que se chama teoria do amadurecimento. Isso eu acho que é importante no seguinte sentido, às vezes a gente pensa assim, bom, a idade cronológica fala um pouco do seu amadurecimento, e muitas vezes não é assim, né? Então a gente trabalha com essa questão, a questão do ambiente, né? Do histórico do paciente, e aí você vai olhar como que esse paciente está dentro daquela questão do amadurecimento dele. Então, acho que essa é um pouco a diferença. Né? Então, tem as suas etapas aí, né? Sim. Que você falou que você trabalha também com jovens, famílias, Sim. grupos, né? Sim. E, às vezes, os PMs, e isso também eu acho que passa para vocês, falam, pô, estou preocupado com o meu filho, né? Eles levam essas queixas, às vezes? Levam. Né? Como é que é essa abordagem dos psicólogos que trabalham na PM também com os familiares? Então, no CAPS, nós não atendemos os familiares, né? A gente só atende os policiais militares, né? Mas a gente orienta, né? Então, é claro, muitas vezes eles trazem preocupações com os filhos, né? Na verdade, assim, a única abordagem que a gente atende junto o familiar é na terapia de casal, né? Eu atendo casal no CAPS, né? Então, por exemplo, vem o cônjuge militar e o cônjuge civil, né? Mas é o casal que a gente atende, não é individualmente, né? É o casal. Ou os dois militares. Ou, às vezes, dois algumas militares. vezes, muitas vezes são dois militares, inclusive. Aí né? é bom. Aí é bom. Ô, Espina, tá vendo aí? Espina é nosso amigo conselheiro do Instituto Pro PM, Coronel Espina também, né? E deixar um abraço aqui para a Tenente Cláudia também, que formou agora recentemente, né? O ano passado, se formou na turma do quadro auxiliar de oficiais, né? Estivemos lá Então, um grande abraço aí para o Coronel Espina e para a Tenente Cláudia, né? Que também tem, como tantos outros, como você acabou de falar, né? Então, essa visão é importante, tratamento do casal, né? Sim, porque super importante. Tem muitos problemas, né? Muitas questões que às vezes o casal, ele nem acredita que pode ter um auxílio de um psicólogo. É um pouco né? tabu também a terapia de casal, né? Tem um tabu, assim, ó, se eu for no psicólogo, eu vou separar. O psicólogo vai fazer a gente separar, eu tenho certeza que eu vou separar. Ou só buscar quando o relacionamento já tá muito ruim, né? Não precisa, dá pra ir. Dá, porque parece que assim, se mexer, né, a gente tem aquela fantasia de que se mexer, vai piorar. Então deixa como tá, né, porque daí não mexe nas dores. O ideal é o que todo mundo faz, né, até com a saúde mental, né, vamos jogar pra baixo do tapete, joga pra baixo do tapete. Mas pra que eu vou mexer nisso? Né? Então, antigamente as pessoas não vinham fazer terapia também por não querer ficar taxado como louco, né? Hoje em dia, também tem pessoas que fogem da psicoterapia ainda, né? E por uma questão do ser humano, que é assim, pra que eu vou mexer?
nisso, né? Tá tão que vai bom. acontecer? Vai doer, não, É. eu falo, não é psicoterapia, não é massoterapia, né? Eu sempre brinco, né? Vai doer, tem dias que dói, tem muitos dias que o paciente vem e ele fala, nossa, eu precisava ter vindo. Ai, que bom, tô mais leve. Mas tem muitos dias que ele sai e a cabeça dele fica martelando a semana inteira naquilo, mas para aliviar em algum momento, né? E a psicoterapia de casal é a mesma coisa. A gente vai mexer em alguns pontos que estão doendo, né? Vai gerar algumas discussões ali entre o casal, mas que para que melhore a comunicação entre eles e que eles consigam resolver os conflitos com mais tranquilidade, né? Então, a ideia é essa, né, na psicoterapia de casal. Tanto é que eu até falo, hoje em dia, né, depois de um bom tempo, né, atendendo casal, quase 20 anos atendendo casal, eu posso dizer que, assim, a maioria a função da psicoterapia de casal não é unir o casal. Não é. Mas também não é separar. É bom, importante. A função da psicoterapia de casal é trazer qualidade para essa relação. Sim. E geralmente eles permanecem casados. Isso eu já posso falar hoje, né? Pelo menos na minha experiência clínica. Por quê? Se chegou para psicoterapia de casal, é porque tem muita vontade de fazer aquilo dar certo. Sim, sem dúvida, bacana. E isso é o mais importante para que um casal funcione. Com certeza. Sim. Ter a vontade de ambos que o negócio funcione. Poxa, que bacana. E quando a gente pensa nisso, a gente tá de uma forma muito ampla ajudando o policial militar. Porque muitos dos conflitos do policial militar têm a ver com os conflitos conjugais. Sim. Né? Então, é uma área que fica cuidada, que fica resolvida, que fica mais leve, e aí, né? a gente vai até aproveitar aqui e dirigir para o policial novinho que está acabando de entrar aqui na instituição, né? O recruta, vamos assim dizer, o novinho que está ali, acabou de entrar. Tem toda uma vida profissional pela frente, com vários desafios, né? Mas que a gente sempre diz para a turma, é possível a gente chegar, tô eu aqui, ó, né? 7 anos já na reserva, né? Claro que tivemos muitos perrengues ao longo da carreira, isso é normal. Sim. Mas conseguimos superar os desafios. A Sônia né? que o diga aí, ó. Não é? Ué. Então, é importante a gente ter essa conscientização logo quando entra, né? Justamente para você já ter uma vida, vamos assim dizer, regrada, que essa é o que a gente espera de um bom profissional de polícia, né? Porque às vezes ele vai começar, né, queira ou não queira, fazer um bico aqui, um bico lá, aí começa a priorizar outras coisas em detrimento das relações familiares, né? Vai perdendo a oportunidade de estar junto com a família, né? Então, a gente tem que mensurar. Eu gostaria, que o nosso tempo está indo tão rápido, está voando a entrevista, e a gente precisa, eu queria depois abordar um pouquinho sobre o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo, que já passou, né? Sim. Mas eu gostaria que vocês, uma ponderação de vocês, uma mensagem para os policiais novinhos que estão entrando aí e que já estão aí 5 anos de polícia e que tem praticamente 30 pela frente aí, né? Então, o que seria interessante para não chegar num nível de complicação de saúde mental, Adoecimento, né? de adoecimento, né? Porque está começando agora, tudo tranquilo, sob controle, né? Empolgado. É jovem, empolgado, né? Consegue ter uma reserva de renda, mas daqui a pouco vem os filhos, daqui a pouco começa a atribuição, uma série de outras coisas, né? E as coisas podem complicar, né? Então a gente tem que estar atento e não vamos tapar o sol com a peneira, né? Porque a vida é feita de desafios, né? Sim. E eu sempre oriento a turma a buscar sempre crescer na carreira, né? Isso é importante, ou na sua carreira ou naquela que você escolher, né? Então, como que orientação aí, mensagem de vocês duas para os novinhos? Eu acho que o senhor já falou muito bem, né? Não, eu não. Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que o senhor estava lembrando uma situação que, assim, às vezes, por alguma ocorrência, alguma situação qualquer, eles param de fazer as delegadas, né, os outros serviços, e aí no começo eles ficam muitas vezes, né? A gente não está generalizando nada, mas assim, algumas situações eles ficam muito irritados, e depois de um tempo eles começam a entender o quanto isso é bom.
porque eles ficam mais próximos da família, né? Porque eles começam na verdade, até mesmo reformular a vida financeira deles, entender que talvez não precise de, né, de tantos afazeres para dar conta das coisas, e o mais importante é poder ficar perto da família, né? Então, eu diria que acho que assim, isso é o mais importante, é dosar, né? Porque senão é como o senhor falou, assim, 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas aquilo começa a pesar depois de um tempo, né? Não tem como não pesar, né? Porque é um trabalho difícil, né? Sobrecarregando, né? Sobrecarregado, E você, Vanessa? Eu acho que é isso. Bem o que a Ana está falando, né? Acho que muitas vezes, né, a rotina do policial militar, né, ela vai sendo... ela já é estressante. Por natureza. Né? Por natureza. Ela é estressante. Isso não tem como deixar de ser, né? E aí vão se avolumando outros conflitos, né? Então, o meu conselho, né, seria o de cuidar, né? O conselho do Janeiro Branco, né, que é o equilíbrio, né, que é essa busca do equilíbrio, né, que cuide da sua saúde física, né, fazer exercício físico, né, a Polícia Militar tem muitas, né, iniciativas, né, escola de educação física para dar o suporte, estimulando, tem a escola de educação física, exatamente, né, atividade física é fundamental, inclusive para a saúde mental, né, então cuide da saúde mental, né, cuide da saúde da tua família, né, das relações, né, interpessoais no trabalho e das relações familiares também, né, é fundamental para que você tenha prazer, né, na vida e relações saudáveis também, né, cuide do seu lazer, né, porque, não, para que eu vou viajar no final de semana se eu posso fazer uma delegada, se eu posso fazer uma DG? Não, peraí, então, separa, né, 2 folgas eu vou fazer, né, DG em delegada. Uma eu vou, né, fazer... Dedicar para a família. Né, dedicar para a família, dedicar, né, para as pessoas que vão ali me abastecer, né, não da parte financeira, mas vão me abastecer de afeto e eu vou me reenergizar, né. Claro. Então, cuide dessa parte, cuide da saúde financeira, né, acho... bacana aqui apontar também que um dos conflitos grandes que abalam, né, a saúde mental, né, do policial militar é a questão financeira, né? Então, o CAPS também tem, né, o serviço social, né, que ajuda muito o policial militar, né, a organizar sua parte financeira, né, quando está desorganizada, quando tem alguma situação desse. E muitos policiais não têm conhecimento disso. Pois é, a educação financeira é tão importante, né? Isso é super muito importante, muito importante. E hoje as pessoas estão mais conscientizadas a respeito disso, né? Exato. Bem até pela estabilização da moeda, de 95 para cá, né? Porque antes de 95, aquela loucura toda, Troca, né? né? Então, você já está bem. Tá tranquilo. Não sou dessa época, sou aqui da época da conscientização financeira. Real, que hora foi, chegou e ficou. Que maravilha. Então tem isso, né? Tem, com certeza. Agora, acho que é isso, né? Buscar coisas que você goste de fazer. Sim. Resgatar o que você gosta. E quando a gente Sim. faz com amor aquilo que a gente está fazendo, as coisas fluem com mais naturalidade, né? Exato. Agora, antes da gente entrar mais um pouco no Janeiro Branco, psicólogo faz terapia? É importante fazer também? Boa pergunta. É fundamental. Super importante. É fundamental. O psicólogo, para ele estar preparado, né, para receber o conflito do outro, para ajudar o outro, ele precisa cuidar dos próprios como conflitos. É uma cadeia. O policial militar tá bem pra sociedade, tá bem pra gente, ele tem que estar bem. Pro psicólogo tá bem, pra atender o policial militar, ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem, exatamente. ele tem que fazer terapia. Aliás, nós temos, né? A coordenação também. Eu lembro que na época da pandemia, parabéns, vocês atuaram brilhantemente, né? Foi um trabalho insano, né? Foi. Nós entrevistamos aqui os nossos médicos Sim. também, nossos dentistas, né? Então, todos os profissionais de saúde, psicólogos, que é da área de saúde também, Sim. né? Tá ligado diretamente à qualidade de vida, de bem-estar, né? Fizeram um trabalho fantástico no período da pandemia e vocês não pararam, né? Foi o que mais trabalhou foi nessa época. Sim. Não sim, é? Exato. Porque estava todo mundo à flor da pele, todo Ninguém mundo... inventa nada. Ninguém sabia o que estava Né? acontecendo direito. O medo circulando em todo Meu mundo. Deus, olha o tempinho, né? Danado, né? Danado. Porque como eu conhecia a minha casa, viu?
É verdade, né? Conhecemos bem, né? Conhecemos A cozinha bem. passada, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para outra e tal. Não saímos de lá, né? Pois é. Período danado que passamos, né? E o trabalho que Sim. vocês fizeram. Sim, Não é? sem dúvida. E Janeiro Branco, claro que toda temática é importante, todos os meses são importantes, mas o que diferencia o Janeiro Branco do Setembro Amarelo? Eu acho que assim, as duas campanhas, né, elas apontam para a necessidade de cuidado, né, com a saúde mental, né, de cuidado, né, com essa parte tão importante, né, do ser humano, né. O Setembro Amarelo, ele está relacionado, né, à questão do suicídio. Pois né? é. Então, a valorização né, da vida, na verdade, né? Hoje em dia fala-se muito, né, nesse termo, né, da valorização da vida, né? E o Janeiro Branco, ele serve para... Ele está aí, né? É uma campanha já desde 2014, né? Que está aí, né, se desenvolvendo, que fala sobre você poder buscar mesmo, né, o tratamento para ter novas possibilidades de vida. É o janeiro, porque é o mês de mudança, né, das virada novidades. de ciclo, O que é virada de ciclo, o que eu fiz o ano passado, o que eu quero para esse ano, de metas, etc e tal. E branco por causa da tela em branco. Ah, é verdade, né? nós temos um ano todo aí para Exato. deixar. Para escrever uma nova história, novas expectativas, trabalhar essas expectativas e procurar o tratamento psicoterápico se você estiver precisando aí dessa ajuda, né? E o Setembro Amarelo, né, ele aponta muito, né, acho que tanto para as pessoas, né, que estão passando, né, por situações difíceis, que estão passando aí por sintomas, né, depressivos, né, que estão no nível avançado, né, de depressão, podendo chegar a ideias suicidas, né? Então, pessoas que estão desqualificando as experiências positivas, né? Generaliza as experiências negativas, né? Estão, né, ficando mais isoladas, né? Então, vão apontando a importância para a pessoa que está passando por isso e buscar ajuda e saber que ela tem uma rede onde ela pode buscar ajuda, né? E é importante ela buscar, né? E também para as pessoas que convivem, né, com as pessoas que estão passando por isso, para poder detectar e poder dar uma ajuda, né? E saber que essas pessoas podem ser importantes para a pessoa que está com ideias suicidas, né? Por ser um ouvido, ser um colo, né? Ser aquela pessoa que vai levar para um profissional de saúde, né? Um abraço já ajuda muito. Um Já abraço, ajuda exato. Né? E desmistificar um pouco isso, né? Porque hoje em dia a gente já fala do suicídio num outro lugar, né? Era muito tabu. Era um tabu. Então, eu queria até abordar sobre esse prisma, sobre esse aspecto, porque na comunicação, como a gente trabalhou lá, e também na imprensa de uma maneira geral, né? Nunca se falou com muita propriedade a respeito disso, porque se a gente for falar de suicídio, aí vai aumentar o suicídio, né? Pode ocorrer sempre foi essa, um agravamento, pelo menos nas redações, né? Sempre a justificativa Era essa. Mas nós temos que encarar isso daí como uma possibilidade e até para diminuir, né? Sim. Então, as doenças mentais, obviamente, entre elas a depressão, um aspecto muito importante que deve ser levado em consideração, né? Sim. Como é que a gente acende o sinal de alerta? Como que se identifica, né? Com os colegas, a família, enfim, o que pode indicar que isso pode ocorrer? Porque, só para passar a palavra, eu digo assim, que as religiões, elas têm um papel fundamental dentro desse contexto, né? Sim. Não importa o credo, mas todas elas, né, falam que você tirar a própria vida, né, você vai sofrer muito. Não importa aí em que patamar, aonde, quando, de que maneira, mas sempre vai ter esse tipo de problemas, né? Espiritual, obviamente, falando, né? Então isso já é um grande freio, mas isso não breca, né? Não evita. E o policial tem essa complicação, porque nós estamos trabalhando nós somos profissionais de armas, né? Nós trabalhamos com armas, nós estamos preparados, fomos formados para isso, né? Mas a gente tem que ter uma cautela redobrada,
né? Porque como comandante de batalhão, né, a gente sempre teve essa possibilidade de orientar, identificar, esclarecer, mas como comandante de batalhão eu também não tive a oportunidade de evitar, Olha. né, que caso de suicídio tivesse acontecido na minha unidade. Exato. Né? E é muito triste, porque todo mundo se envolve nisso. Todos. E Né? aí se culpa, né? Quem tá E a gente se perto até culpa, né? A gente que Sim. está ainda como comandante de batalhão, então aí a gente passa até ter necessidade também de ir para o psicólogo, né? Sim, Porque todos são afetados. o que eu pude fazer que eu não fiz? Não vi a gente fazer. Tive também situações específicas, né, das mais diversas possíveis com essa situação, e a gente sabe realmente que é muito preocupante, né? Então, eu quero um pouquinho da palavra de vocês duas, como evitar, né, que às vezes uma situação que não está no nosso alcance, porque às vezes está naquele momento crítico, importante, né, que a gente tem que evitar de uma maneira ou de outra, né? Então, além da conscientização do Setembro Amarelo, estamos no Janeiro Branco, mas Setembro Amarelo é fundamental, mas gostaria que você falasse um pouquinho, a Ana, e depois a Vanessa, a respeito disso. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é assim, a gente não tem 100% como evitar, né? Mas a gente pode ficar atento a sinais, né? Então, assim, a pessoa está se isolando muito, não quer conversar com ninguém, né? É uma tristeza aí muito profunda, né? Muita irritabilidade. Eu acho que alguns sinais a gente consegue perceber, mas ainda assim é muito complicado. Eu acho que o que dá para fazer é sensibilizar para procurar uma ajuda, né? Isso é super importante, né? Então, nesse sentido, eu acho que são coisas que a gente pode fazer. Tá atento naquela pessoa que, de repente, está um pouco mais quieta, né? Ou o comportamento está um pouco modificado. Acho que são coisas que dá para a gente perceber e sugerir, né? Um tratamento, um acompanhamento. Acho que isso é possível a gente fazer, sim. Ótimo. Né? E a sua visão, Vanessa? Pois é, eu acho que, como a Ana falou, né, eu acho que muitas vezes o suicídio ele não pode ser evitado, né, mas ele pode ser prevenido, né, porque se a gente se coloca nessa posição, né, é uma posição muito, né, pesada, Sim. né, mas claro, a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Então, sintomas, né, de isolamento, aquela pessoa que conversava, batia papo, tomava café, de repente ela só está no alojamento, ela só está, né, mais isolada, né, ela está tendo conflitos profissionais justamente por conta de querer ficar mais isolada, né? Você vê nas palavras, nas frases dela, a desesperança em que ela está, desesperança em relação ao casamento, ao trabalho, à vida, ao mundo, enfim, você ouve ali nas palavras, né? São sintomas claros de que a pessoa está chegando, né, próximo, né, ali, né, de no limiar. No limiar, exato, depressivo mesmo, né, numa depressão grande, né? Então, ali, eu acho que esses são os principais sinais de alerta, ainda que nem sempre eles apareçam, né? Tem casos, existem casos, falam, nossa, mas ele era tão sorridente, era tão alegre. Pois é, mas ele não expressava. Né? Então, por isso que a gente fala, pode até ser prevenido até num nível universal, né? Hoje em dia o CAPS faz, né, muitas palestras, né? O CAPS vai nas OPMs falar, inclusive faz a pós-venção quando tem os casos, né, de suicídio nas unidades. O CAPS vai fazer a pós-venção, que é dar os ouvidos, aí falar com essas pessoas, né, que estão sendo afetadas, né, por esse suicídio, que são as pessoas da equipe, né, ali do pelotão. Então, assim, é feito todo um trabalho justamente para prevenir, né, novos casos, mas, né, e sempre sensibilizar para a importância, né, de se cuidar, de se tratar, de se levar para um atendimento, né, e para um tratamento. Acho que isso é fundamental. É o caminho. Bianca, mais alguma dúvida, né? Não, eu acho que, nossa, foi demais esse episódio. Acho que é um tema que vale sempre ser discutido, nunca vai
ficar pra trás. Não acaba, né? Porque, É Nunca, muito... verdade. veja que nós abordamos, né, praticamente aqui uma visão macro da psicologia, né? Que a gente pode realmente atuar em diversas frentes, Sem dúvida. né? Na área médica, na A área importância, né? clínica, né? Em relações humanas, recursos humanos, né? Uma área vasta, né? No trânsito, né? Sim. Sim. No trânsito também, eu trabalhei muito tempo no comando de policiamento de trânsito, né? E hoje nós temos aí até os exames psicotécnicos, né? Que são exigidos. Agora, uma curiosidade, e o PMK existe ainda, não? Existe. É? Existe. Cagueta muita coisa, aquele bichinho lá de fazer escadinha? Nossa, e muito. O que é BMK? É um exame que eles colocam um negócio na frente da gente assim, Sim. e aí você tem que fazer escadinha com a mão assim, ó. Sério? Sério? Você fica louco mesmo. Provavelmente você fez quando você foi tirar sua carta. Você Nem tem lembro. habilitação? Tenho. Aquele lá, né? É. Aquele lá. Nem lembro. Faz tanto tempo já. É. Mas eu acho que é isso. A gente ver que são situações que todo É. mundo passa. Aham. Sim. Que não existe, né, a plenitude, mas a gente tentar viver com equilíbrio dentro da nossa profissão, Sim. dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com Uhum. os nossos familiares e ter essa consciência que Sim. se acender um alerta vai procurar ajuda que tá tudo bem, né? E uma outra Exato. curiosidade, na área clínica também, vocês aplicam algum tipo de teste específico ou não? É só no bate-papo? A gente aplica É. alguns testes. Já sim, homologados pelo sim, conselho, né? Sim, todos eles autorizados, né, Aham. pelo conselho, né? Alguns para trazer aspectos de personalidades que precisam ser tratadas ali naquele momento específico, para detectar alguns pontos, né, que precisam de uma atenção especial, que precisam posteriormente de uma avaliação diagnóstica, né? Então a gente aplica sim, Olha que bacana, né? né? E agora, para quem quer entrar na polícia, isso aí sempre o pessoal pergunta para mim, né? Sim. Escuta, eu vou fazer lá o exame, tem E aí? o exame teste, né? Prático não, de conhecimentos gerais, mas tem o psicólogo, né? Aí, o pessoal fala, claro que tem a questão ética aqui, que a gente tem que levar em Claro. consideração, mas eu falo para a turma, eu falo, seja natural, você não vai querer mudar sua personalidade. Não tem Então não tem como. como, né? Como, né? Sim. Então não queira dar nó em psicólogo, não vai Exato, conseguir, Vai pô. conseguir. Não é verdade? Não, e eu penso assim, né? Nós, né, na verdade, nem somos do É, recrutamento você e não é seleção, mas é né? até pra curiosidade da turma, porque o pessoal sempre pergunta isso daí pra gente, né? Como é que é o psicólogo? É. Como é que é o psicotécnico Quando na chegar polícia? nessa fase, como Né? eu faço? Claro que não é, vocês não são lá da área específica, Não né? somos. Mas existe essa orientação de uma maneira geral, né? Sim, sim. Não, eu falo que às vezes, né, aquele teste está ali para ajudar você, Claro. né? Se tá ali, né, que de repente naquele momento, né, você não está pronto para exercer, né, a profissão, é porque ali aparecem situações que podem te prejudicar no futuro. Você não está pronto para receber essa enxurrada, né, esse estresse, Sim. né, que a própria profissão traz, né? É para isso que existem embora eu não seja da parte de Uhum. recrutamento e seleção, é para isso que existem os testes, né, nessa área, né? Então é também, né, é para o empregador, né, mas é para o Claro, funcionário é. também não ser colocado numa situação que ele De- não está pronto Pronto para pra isso. lidar. É. E às vezes acontece, né? De não passar uma vez, fazer uma segunda vez passar, né? Isso sim. às vezes passa no momento que tem que passar. Exato, E às vezes a gozado- pessoa passou por um amadurecimento. Sim, que Exato, muda. é. Processo. Eu lembro assim, quando eu era tenente novinho, fui fazer prova lá, né, para o exame lá do grupamento aéreo, né? Então, quem que não quer ser piloto na polícia, né? Pô, todo mundo quer, né? Pô, eu não passei naquele psicotécnico lá, falei, nossa, como eu sou doidão, né? A gente fica frustrado, Sim, né? Parece, é. pô, que eu não estou preparado para isso ou não, né? Não é isso. Mas depois, com o amadurecimento, né, a gente percebe que não tem nada a ver. Né? A gente tem condições, né, de desenvolver outras habilidades, outros aspectos que são tão importantes quanto, né? Sim. Isso vai depender muito do momento e da evolução de cada um, né? É isso aí. É dar o melhor que você tem nas condições que você tem. Né? É Sim. isso mesmo. É isso. É isso. Não é? Olha quanta alegria aqui, são tantas perguntas que a gente poderia fazer, né? Mas de uma maneira geral, eu creio assim, que do Setembro Amarelo, né, o melhor ensinamento que vocês nos passaram, procure ajuda, né? Procure ajuda, exatamente. Né? Exato. Não se enclausure,
Sim, Exatamente. sim. E até dividir uma experiência. Claro, né? é importante. Que eu acho importante quando a gente fala de Setembro Amarelo, eu esqueci de falar. Mas eu gosto sempre falar quando eu falo de suicídio. As pessoas, né? Algumas pessoas que eu atendi e que passaram, né, por tentativas de suicídio, dizem: eu me arrependi no instante em que eu tentei. Que bacana. Foi no instante em que eu tentei. Isso é muito marcante para mim quando eu tô atendendo uma pessoa, né, que tem uma ideação suicida, porque eu penso, peraí, pode ser num impulso, vai ser no impulso se isso acontecer, então vamos tratar, né, esse impulso. E também numa pessoa que passou, né, falou, essa pessoa se arrependeu, por isso que ela foi buscar ajuda, ela falou assim, não, eu tô precisando de ajuda. Às vezes ela não tem esse tempo, né, esse lapso. Mas isso é algo que eu sempre gosto de dividir, que eu acho que foi na experiência clínica que eu sempre ouvi e isso sempre me chama atenção, né? Eu gosto de dividir com as pessoas de uma forma geral isso, né? As pessoas tentaram, não conseguiram e se arrependeram. Nossa, tiveram a super oportunidade, não é? Isso é super importante. Essa mensagem é que fica, né? Isso que a avó falou é super importante, porque assim, às vezes realmente é no momento do impulso. Exato. Né? E aí, se você ressignifica uma série de coisas, né? Então você sai desse lugar e aí você pode viver de uma outra maneira, né? A vida é tão boa, né? A vida é muito boa. Pra quê, né? A gente chora, claro, a gente fica triste, a gente vê, mas tudo é evitável. Sim. Né? Isso Tudo é não quer, passageiro, a gente né? chora, mas faz parte. Isso não quer dizer que ela é ruim. Não, né? pelo contrário. Ela tá dentro, né? Tá dentro do que a gente vive. Sim, né? sem dúvida. O equilíbrio, né? Poxa vida, que bacana. Muito obrigado aqui pela presença e participação de vocês, né? Nós que agradecemos. Espero aqui que vocês tenham gostado e principalmente para os nossos internautas, né? Com Olha certeza. quanto conhecimento, né, que nós tivemos aqui. Sim. Né? E tá aqui, ó, Instituto ProPM. Vocês aí isso aí. representando o Instituto ProPM, né? E vocês que estão aí do outro lado podem procurar. Procurar, tá à Exato. disposição, né? Inclusive qualquer local do estado, né? E por que não do mundo? Exatamente. Né? Exatamente. Então, Isso foi algo que a pandemia trouxe, né? É. Essa abertura, né, para o atendimento online, né? Tem muitos policiais, inclusive veteranos, que moram em outros países. Exato. Né? Estão morando agora em outros países, sim. né? Exato. Inclusive, se você tiver aí em um outro país, deixe isso no seu comentário, né? Tá Se você assistindo já a gente, né? procurou, né, o Instituto ProPM, nossos psicólogos, nossas psicólogas, sabia disso? Deixa nos comentários aí. Exato, é Isso é verdade. legal, Saiba que né? pode procurar, Pode não é procurar, verdade? né? É verdade. Sim, Agora um por atendimento teleconsulta, né? online. Online. Sim. Nossa, facilitou Fantástico, demais. Né? fantástico. É o avanço, né? Nós temos É, atendido pois é. muitos policiais do interior, também Sim. já atendi policiais reformados que estão morando em outros estados, É, né? Isso aí, exatamente, né? Estamos aí Bem lembrado, né? disponíveis Muito bem lembrado. Que para bacana. ajudar. Última perguntinha? Temos? Acho que é isso, nossa, foi... Hã? Eu amo falar sobre isso, acho que tem que cada vez mais ser divulgado e ser compartilhado, e é um pouco disso que tudo que a gente falou, né? Você tentar viver em equilíbrio, que tudo dá certo, é o que a doutora Ana falou, tudo passa. Então, não é só você que tá nessa situação, né? Às vezes a pessoa que tá assistindo a gente tá passando aí por alguma coisa, não é só você que tá passando por isso. Temos as doutoras aqui pra auxiliar, pra acolher, né? Porque a terapia é isso, é um acolhimento. Sim. É isso. Que bacana. Vanessa, muito obrigado pela Obrigada. participação. Ana Maria também, muito Obrigada. obrigado A gente aqui pela agradece, participação. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos também à disposição lá no Instituto ProPM. Sim, pro que precisarem, né? Mensaginha Muito final aí de Solidariedade, é a força que nos move, né? Muito bem, sempre. comentem, compartilhem, deixem joinha, se inscrevam no nosso canal. Isso aí. Tá aí a mensagem. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Passe essas informações para os seus amigos, né, para os seus familiares, para você, policial. Nosso fraterno abraço. Fazemos aqui a nossa revista digital com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Tá bom? Instituto ProPM. A solidariedade é a força que nos move. Tudo jóia.